Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo você encontra a oração oculta para abrir as portas da felicidade em sua vida através do merecimento. Na maioria das vezes não alcançamos as nossas metas e sonhos porque achamos que não somos dignos, que não merecemos, e todos estes bloqueios mentais afetam a sua vida. Esta oração foi apresentada no canal TV Lei da Atração e o link original do vídeo está na descrição, caso você queira entender por completo como e por que esta oração tem poder de transformação. Escute esta oração dormindo por pelo menos 21 dias para ativar em sua mente a certeza de que você nasceu para viver uma vida abundante e feliz, e que Deus está torcendo por sua vitória e Deus está do seu lado, te guiando para a tomada de posse do que é seu por direito. Feche os seus olhos, apenas escute e tenha uma transformadora noite de sono. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante.
Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo.
A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça,
de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso,
Eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino
acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento.
Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar.
Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física
através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação
e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia,
para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim,
direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante.
Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo.
A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça,
de hoje em diante. Eu nasci da fonte universal de energia, para esta realidade física através do merecimento. Eu mereci despertar neste planeta. Por causa disso, eu decreto que eu sou digno de viver e experimentar os milagres do universo. A vibração do poder flui para mim e através de mim, direcionando tudo em minha vida para a satisfação e o bem-estar. Tudo o que eu toco prospera. Tudo o que eu imagino acontece, porque Deus assim deseja. Que assim se faça, de hoje em diante.